está na TVD, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal, nossa programação semanal. Estamos aqui toda semana trazendo a área de tecnologia da informação, sempre convidando também líderes da área de segurança, da área de TI, para compartilhar com vocês as experiências dessa área tão importante nesse momento também tão significativo. Hoje nós selecionamos um formato um pouquinho diferente, eu acho que vocês vão gostar bastante. Estamos trazendo, no caso, alguns cases de sucesso e outros de insucesso. Eu acho importante a gente avaliar também cenários desafiadores, muitas vezes as lições também, elas são importantes, porque elas fazem com que a gente aprenda um pouco mais. Então, hoje nós vamos apresentar esses casos, temos debatedores que estarão aqui conosco, e esses líderes, juntamente com vocês, vão avaliar esses casos, e com isso nós vamos aprender mais um pouco sobre essas experiências, ok? Mandem suas perguntas, façam seus comentários, e eu garanto a vocês que vai ser mais uma manhã super produtiva. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer a todos que estão aqui conosco, mais uma vez, aqui também no nosso debate. É sempre um prazer contar com os nossos líderes, que sempre nos atendem aqui, e também com os nossos parceiros. Hoje eu conto com a Beyond Trust, que é uma empresa do setor de segurança da informação, estreando aqui conosco como parceira. O Fabrício Simão será o meu parceiro aqui nesse debate, e eu gostaria de convidar o Fabrício para também dar suas boas-vindas, Fabrício, aos nossos convidados que estão aqui conosco no nosso painel e também aqueles que estão nos assistindo pela internet. Fabrício, suas boas-vindas. Bom dia, Graça, muito obrigado. Queria primeiro iniciar agradecendo pela parceria, que seja o primeiro de muitos aí. Agradecendo também a presença aí de nobres colegas aí, como Tiziano Benetti, Fernando Bruno, Fernando Correia, para fazer esse painel conosco, e principalmente a presença de todos aí na TVD, online, e esperando que todos se encontrem aí com muita saúde, com muita tranquilidade aí para mais um dia de uma quinta-feira chuvosa aí, não sei onde vocês estão, mas muito obrigado pela parceria e pela participação com todos. Obrigada, muito obrigada, Fabrício. Eu quero agora apresentar para vocês os líderes que estão conosco nesse debate. Aqui logo do meu ladinho, pelo menos aqui na minha tela, eu tenho o Tiziano Benetti, da Natura. Tiziano é um companheiro aqui na TVD, sempre atendendo aos nossos pedidos. Muitíssimo obrigada, Tiziano, mais uma vez conosco. Bom dia. Bom dia, Graça. Eu sempre digo isso, é uma alegria estar aqui, discutindo com os colegas, compartilhando conhecimento, trocando ideias e ajudando a comunidade como um todo, que sempre precisa correr atrás da questão da segurança, né? Então, eu que agradeço por mais essa oportunidade, e essa é uma parceria muito legal, eu gosto muito de estar aqui. Bacana, Tiziano, obrigada. Temos dois Fernandos aqui hoje, né? Fernando Correia, da Unimed, diretamente lá de BH. Você está em BH ou está em outra cidade aí de Minas, Fernando Correia? Obrigada, mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Graça. Eu que agradeço o convite. Bom dia aí aos colegas que estão aqui e a todos que estão nos assistindo. Eu estou em BH, Graça. Essa terra maravilhosa. Muito obrigada. Gosto muito. Sempre, todo ano estamos aí também, né, com Security Leaders. Agora estamos virtualmente, mas logo, logo vamos estar presencialmente também. Muito obrigada. E mais um companheiro de jornada aqui na TVD, sempre conosco, um prazerzão receber mais uma vez Fernando Bruno, da B3. Obrigada, Fernando. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu agradeço bastante a participação. Eu acho que a gente tem muito a contribuir aí com a comunidade. São rostos conhecidos que a gente gosta, e se colocar mais um Fernando na live, vira quadrilha, e aí a gente não vai ter jeito, né? Então, já vê que não vai ser boa coisa essa conversa, né? Mas obrigado aí mais uma vez pelo convite, e vamos mais um dia aí. Tá ótimo, muito bom, gostei muito. Só gente muito boa, só fera, né?
como o pessoal da live costuma dizer, Graça reunindo só as feras. Muito bom, excelente. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso primeiro case, que vai ser muito interessante. Nós, obviamente, por uma questão ética, vamos omitir os nomes. Eu acho importante, né, a gente, né, acho que o nome das empresas não importa, são cases, né, que nós acompanhamos aí no mercado, e o principal objetivo, ao apresentar esses cases, é a gente avaliar os cenários, né? Eu acho que o mais relevante de tudo isso não são os nomes das empresas, mas sim os cenários que nós vamos observar. Esse primeiro case aconteceu recentemente, agora em outubro desse ano, uma empresa do setor petroquímico. E essa empresa, inclusive, fez um comunicado ao próprio mercado, né? E esse comunicado foi aos acionistas também, em função de uma invasão detectada em seu ambiente de tecnologia, né? O sistema de proteção interrompeu, como medida de precaução, o acesso a alguns dos seus servidores e softwares, impactando as suas operações. E, nesse caso, a empresa foi afetada por um ataque de ransomware, que causou indisponibilidade de diversos serviços. E, até o comunicado, ainda havia investigações acerca de possível extração de dados ou não. E aí, fontes, né, porque a gente acaba ouvindo diversas fontes, comentam que o ator infectado estava trabalhando remotamente, né? Nesse período de pandemia, a gente sabe que a maioria das empresas teve que colocar seus funcionários trabalhando remotamente. E conectado a quê? A uma rede corporativa VPN, como eu costumei dizer aqui em várias oportunidades, esse túnel que se abriu aí em diversas empresas. Muitas vezes, né, obviamente, essas VPNs, muitas delas foram conectadas com diversas medidas de segurança, outras em função até da correria, da pressa em que foram instaladas, algumas com alguns gaps de segurança. Como característica das ameaças modernas, havendo conectividade de rede corporativa, o malware usa diversas técnicas de propagação para atingir o maior número de endpoints possíveis. Bem, ficamos aí, então, com algumas questões que eu gostaria de avaliar com vocês e vocês que também estão nos acompanhando pela internet. A principal questão que a gente está colocando para vocês é: qual a lição aprendida nesse caso de insucesso? Ou qual a principal delas? O que poderia ter sido feito de diferente para elevar a segurança dos endpoints? As pessoas costumam ser apontadas como sempre sendo o elo mais importante da segurança. Ok, a gente sabe disso. Mas se a educação falhar, poderia haver mecanismo de prevenção mais efetivo quando a educação falha? Eu vou começar com você, Fabrício. Esse case que nós trouxemos, na sua opinião, diante dessas três questões, o que você destacaria como sendo mais relevante, em termos da lição, em termos se quando a educação falha, quais os mecanismos tecnológicos que você acha que precisa funcionar, o que você destacaria, e depois eu quero ouvir também os usuários. O objetivo, gente, não é fazer de novo. É muito delicado quando a gente traz um case, porque eu quero deixar claro o seguinte: ninguém está livre de vazamento, ninguém está livre de ranço, por isso que nem estou trazendo o nome da empresa. Mas eu acho que a gente precisa começar a criar realmente uma prática de trazer cases, de avaliar cenários, porque a gente precisa, na área de segurança, começar realmente a compartilhar essas experiências e aprender com elas. Porque daqui para frente é isso que vai acontecer, né? Daqui para frente, principalmente com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos que aprender com os erros e com os acertos. Então, Fabrício, vamos lá. Vamos avaliar esse caso e vamos tentar aprender, né, um pouquinho mais com esses erros e com esses acertos. Está com você.
Bom, primeiro com relação a alguma lição aprendida, né? Eu acho que o primeiro comentário a respeito disso é justamente a postura adotada pela empresa de comunicar ao mercado. Isso eu acho super louvável e eu acho que é uma prática que já é muito Daqui para comum frente nos vai Estados ter que ser Unidos. assim, né? De Exatamente, acordo com a exatamente. LGPD, né? Então, agora nós temos legislação que exige isso, mas eu acho que a primeira lição aprendida é nota 10 nesse quesito. Eu acho que uma outra lição aprendida aí com relação ao incidente é que as técnicas usadas para proteção do endpoint falharam. E eu acho que, então, o momento agora é de repensar, né, e acho que quem ainda não foi atingido por esse tipo de ataque, ou até quem já foi, né, deve repensar um pouquinho a segurança do endpoint para pensar em fazer algo diferente, porque eu costumo brincar que não adianta fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? O resultado está se mostrando aí um resultado não bem sucedido na maioria desses casos de ransomware aí. Então, um comentário a respeito disso é o que poderia ser feito de melhor. Eu acho que existem vários mandados de compliance ou melhores práticas, como os controles do CIS, a própria cadeia do Mitre Attack, ela mostra várias técnicas de exploração usadas por esses malwares que usam a questão de privilégios como uma das formas de propagação, uma das formas de infecção. Uma estatística interessante também, que o governo australiano, ele aponta como 4 melhores técnicas de mitigação desse tipo de incidente. Primeiro, ele aponta como controle de aplicações, aplicação de patches e, por último, controle de privilégios mínimos. A gente sabe que a aplicação de patches, em especial agora, em momentos de pandemia, torna-se ainda mais desafiador, né? Mas acho que esses outros dois, controle de aplicações e essa técnica de privilégios mínimos, dá sim para ser aplicada. Acho que uma outra forma, eu falei aqui de repensar um pouco a forma de segurança do endpoint. Acho que a grande maioria que tem um pouco mais de estrada aí na área de segurança sempre começou, ou se a gente fosse dividir a segurança em endpoint em 5 passos críticos aí, eu acho que o primeiro passo todo mundo tem, que é o antivírus, né? Acho que praticamente todo mundo tem, de alguma forma, da marca A, B, C ou D, isso é indiferente. Muitas empresas já evoluíram para a parte de detecção e resposta, né, as famosas soluções de EDR. Outras aplicaram soluções de segurança também no endpoint, como solução de endpoint, de DLP, ferramentas que fazem lockdown de aplicações e tal, mas a gente costuma ver que um passo que costuma ser esquecido, né, na verdade, 2 passos que costumam ser desses 5 passos mais comuns na segurança do endpoint, 2 passos que costumam ser esquecidos são a remoção do excesso de privilégios dos usuários e o que a gente chama de controle de aplicações, ou que é bastante comumente conhecido por whitelisting ou blacklisting, né? Isso diminui bastante a janela de exposição. Esses 2 passos, se eles fossem melhor implementados durante a pandemia, ou até preparando-se para um cenário onde todos os usuários hoje estão conectados a uma rede internet, e esses usuários estão sendo, sim, bombardeados por ataques de phishing. A Zscaler comenta que com a pandemia da Covid, eles perceberam, né, no tráfego que eles monitoram, um aumento de 30.000% no volume de malware trafegado na internet. Então, acho que assim, mudar a postura no endpoint e pensar de uma forma diferente, uma forma mais ampla, que não somente limitada àquele primeiro passo do antivírus, se faz importante como uma lição aprendida aí desse caso aí. Perfeito. Excelente. Anotado aqui os aspectos
Vocês que nos acompanham pela internet podem mandar perguntas, tanto direcionadas para o Fabrício, quanto também para os nossos debatedores. Eu quero que Tiziano, Fernando Correia e Fernando Bruno fiquem à vontade para comentar tanto sobre os aspectos colocados pelo Fabrício, quanto pelos aspectos também do próprio case das perguntas que eu coloquei. Vou começar pelo Fernando Bruno. Fernando, o que chamou sua atenção em relação a esse case e as perguntas e as questões que eu coloquei. E o tema, né, nosso, que é justamente a questão do gerenciamento de identidade, do acesso de privilégios, da segurança dos endpoints, e desse caso que foi esse ataque de ransomware. Bacana. Eu gosto sempre de começar a falar a respeito de qualquer case, né, que a gente tem que respeitar a cultura da empresa, a gente tem que respeitar sempre uma questão de anos de não investimento em um setor de segurança da informação, e a gente vem essa questão da cultura, e o quão é difícil você fazer qualquer coisa aqui, principalmente com a variação do dólar, né? Então, todas as tecnologias que a gente tem que comprar em relação a dólar, e a gente tem muita dificuldade das empresas entenderem essa questão de investimento, e a gente precisa trabalhar isso o resto da vida, né? Então, não existe nenhum tipo de fórmula mágica para resolver os problemas que serão apresentados, e porque cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem uma necessidade, cada empresa passou por as suas dores. E uma coisa que é fato, ou a sua empresa teve, ou ela tem, ou ela terá problemas de patch, acesso e revisão de firewall. Mano, isso é o resto da vida. Você vai ter problema com isso, não tem jeito, vai dar problema. A gente sempre vai esquecer alguma coisa, fazer alguma coisa, a gente conscientiza, e o próprio instituto o SANS foi invadido com uma questão de phishing. E vocês querem maior consciência que o próprio SANS, né? Então, é difícil, quando a gente olha todas essas questões, que não dá para jogar todas as fichas na conscientização e também não só nos controles. São camadas, como a gente sempre vem falando aí no decorrer dos anos. Eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer no decorrer das nossas análises. A gente tem que pensar diferente do que a gente pensava há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás tinha empresa que não tinha antivírus, né? E você já vê, então assim, a evolução vai acontecer mesmo, e quanto mais a gente compartilhar, maior a nossa sensibilidade, porque quando a gente vê o nosso vizinho pegando fogo, a gente começa a ficar com medo também, e a gente começa a gerar uma conscientização. É diferente de todo mundo ficar calado. Então, a gente vem trabalhando bastante nisso. Eu vejo que o controle de privilégios ainda é o principal vetor, porque quando ele entra, a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer escalar privilégios, então quanto menos acesso você der, ou não é que menos acesso, dá somente os acessos necessários, acho que isso é importantíssimo, dar os acessos necessários. Eu acho que a gente está partindo por uma visão de não confiar mais em VPN, e a gente já começar a trabalhar em soluções Zero Trust, né? E a gente tem também uma visão muito grande para microsegmentação, né? O que eu posso fazer, quanto mais isolado eu ficar, né, num mundo que é totalmente conectado, quanto mais isolado eu ficar, ou eu ter somente os acessos necessários, a gente vai conseguir evoluir. E aí a gente começa a ter outros problemas que a gente talvez não tenha hoje. Não sei quais serão, eu acho que também vai ser muito difícil, mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito com inteligência artificial e automatização, porque não existe pessoas para mexer nessas soluções e garantir que isso vai estar tudo certo. Então a gente tem que ter soluções baseadas totalmente em comportamento, e a gente vai ter que garantir, esses profissionais terão que garantir que esse comportamento ele é o verdadeiro, e não é um comportamento que está sendo distorcido. Porque a estatística, que nem a gente estava falando anteriormente da vacina, do Covid, né? As pessoas que são hipertensas, que possuem diabetes, sofrem mais quando recebem a vacina. Tá bom, isso é uma estatística, mas tem pessoas que não apresentaram nada, e tem pessoas totalmente saudáveis
que tiveram problemas muito graves. Então, assim, dentro de toda essa estatística, a gente vai ter um ponto de entrada. E quando a gente fala de um ponto de entrada, a gente só precisa de um. Quem já trabalhou do lado de ataque, né, quem fez, só precisa de um. Não precisa. O pessoal pega o Mitre lá, 144 técnicas, aí o cara vai lá, passa, bloqueei 90% das técnicas, tá bom, 10% tá passando. Então, a gente já tá feliz, o atacante já tá feliz com esses 10%. Então, quanto mais dificuldade a gente colocar para eles, pro tipo de ataque, pro atacante é o melhor. Então, eu gosto bastante da questão do controle de privilégio, de não, tinha uma questão parecia que era uma questão emocional, né? Eu sou a DM da minha máquina, né? Tipo aquela coisa, né? Tocavam as trombetas e o cara entrava, nossa, olha o cara, ele é a DM da máquina dele. Tipo, era uma coisa, né? E a gente sabe que quanto menos, dá só o necessário para ele, poxa, que ele vai conseguir fazer o trabalho dele. O menos é mais, né, Fernando? Não, o cara queria mudar o fundo de tela, ele precisava ser administrador. Então, tipo, era um absurdo. Menos é mais mesmo, e a gente tem que trabalhar nessa forma. Mas eu acho que, assim, testes constantes, soluções baseadas em comportamento, acessos necessários, microsegmentação, e a gente trabalhar em questões de zero trust, porque eu acho que isso daí vai vir forte. Maravilha. Ticiano, o que você destacaria aí de lições aprendidas e que você considera que são significativas aí nesse caso, nesse estudo? Seu áudio, Ticiano, precisa abrir. É o hábito, né? Fica com o áudio fechado, né? Até para garantir qualidade aí nesse Eu gostei de uma coisa que o Fernando falou, eu queria reforçar, que é essa questão do respeito com as empresas, né? Esse tipo de incidente está acontecendo mais e mais, é uma chuva muito grande, empresas grandes, pequenas, estruturadas, não tão estruturadas, e eu queria reforçar essa mensagem. Cada empresa tem a sua história, segurança não se constrói em um dia, então acho que é uma coisa importante para a gente ter em mente. Sobre esse caso, apesar de ter a questão da VPN, para mim ele é muito icônico do sentido de como a rede está perdendo importância para a questão das invasões. O mecanismo de segurança de rede, né, na verdade, né, o perímetro acabou, né? Nesse caso. A gente brincou na outra live que o perímetro morreu de Covid, né? Estava falando disso. Aliás, repercutiu demais, viu? A sua frase, o pessoal da live ficou falando aqui, virou o meme daquele painel. Pois é. Botaram até o perímetro lá morto de Covid. Legal. Mas assim, o ponto é, eu estou há 6 meses sem entrar na rede da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Não entro. Eu uso, até porque a gente usa muito nuvem, assim, então eu ligo a VPN de vez em quando, assim, quando tem uma coisa muito específica para acessar. Então, assim, qual que é a relevância da rede da empresa que eu trabalho para a infecção da minha máquina? Putz, é super baixa hoje em dia, né? Um dia isso vai acabar, a gente vai voltar para os escritórios, e aí isso coloca de volta a questão da rede de importância. Mas hoje o endpoint é central, né? E você vê o tipo de ataque, ele mira no endpoint. Ransomware é um ataque contra endpoint, né? Ele não está preocupado com o que acontece na rede, não é igual um denial of service, que era febre, né, no começo dos anos 2000 e tal. Não é, hoje o foco é endpoint, mesmo por conta dessa situação de home office. Então, sim, assim, concentrar as energias da empresa que podem ser gastas com segurança na questão do endpoint, nesse momento é uma excelente estratégia, né? E claramente, outro ponto importante que o André falou é a questão de você ter mais e mais análise comportamental. Porque esses malwares que as empresas estão sofrendo, eles são todos montados especificamente para aquela empresa. E o processo de montagem do malware específico não leva 6 meses. O cidadão prepara isso em uma semana. Ele vai, brinca ali.
troca um pouco o conteúdo, ofusca o código e já gerou lá um binário completamente diferente do que o que ele usou para atacar a empresa anterior, que, portanto, nenhum antivírus conhece, é um IOC que ninguém nunca viu, é um IP novo que ele abriu na rede. Hospedado numa rede nova, num site totalmente diferente. É um malware novo, ele pode ser muito parecido com o anterior, mas as técnicas de reconhecimento do malware vão muito assim o conteúdo do arquivo, o conteúdo do arquivo muda completamente, né? E primeiro, muitos malwares nem tem arquivo, né, Tiziano? É fireless, Então, os IPs de comando e control mudam, são super voláteis. Então, assim, é comportamental e é foco no endpoint. Acho que esse case, que é um case que a gente está vendo mais de uma vez por semana numa empresa que vale mídia, né? Fora os que acontecem nas empresas que não chegam a dar notícia, né? Todos eles trazem esse modelo, né? É ataque ao endpoint, é onde a gente fala, né, do elo mais importante no ataque à pessoa, a pessoa está operando no endpoint. Então, assim, o reflexo do comportamento do usuário é a segurança do endpoint em última escala, e é o primeiro ponto de ataque. E é igual água, né? Invasão é igual água, basta um furinho e vai estar molhado. Não adianta. Eu tapei 102 mil furinhos aqui na minha caixa d'água, só sobrou um. Pronto, tá vazando. Não tem essa, né? E a parede vai ficar molhada. Exatamente. Então, é essa questão. Esse é o desafio, né? É um desafio. E, assim, o Fabrício citou as tecnologias de EDR e tal, o whitelist é importante, mas, assim, eu tenho cada vez mais valorizado a questão de telemetria. Você ter muitos dados sobre o comportamento desses endpoints, né? Muitos volumes de dados, assim, muito grande, com bastante expertise, e aí que entra IA, entra todas essas novas tecnologias para poder lidar com essa montanha de dados, porque são esses pequenos detalhes que vão dar a dica para a gente que tem um incidente, assim, em vias de acontecer e que vão nos dar a oportunidade de contê-lo antes de haver um grande impacto. Não sei esses 3 pontos, é o foco no endpoint, é o comportamental e abusar da telemetria, né? Eu acho que isso é a grande tendência em monitoramento de segurança, é reforçar a telemetria. Que acho que a telemetria está diretamente ligada à visibilidade, né, Tiziano? Exato. O que está acontecendo no endpoint de verdade, que eu acho que vocês tiveram muita dificuldade de ter essa visibilidade ao longo do tempo aí. Exato. Né? O que o usuário está usando, né? O comportamento que você fala é isso. O que ele está executando na máquina dele? E mais do que o usuário, né? O que os N sistemas que rodam no endpoint estão fazendo, né? Eu vi um case de uma empresa, um conhecido meu, que o cara viu lá pela telemetria dele o Notepad abrindo uma biblioteca de criptografia. O cara quase desmaiou, tá na cara, né? Que era um ransomware disfarçado de Notepad. Uhum. Mas é o tipo de coisa que só telemetria muito fina vai dar a visibilidade necessária para você conter esse tipo de situação. Perfeito. Para fechar esse bloco, eu convido agora o Fernando Corrêa para fazer as interações sobre isso. Primeiro, né, eu acho que a questão aí de fato citar o case de forma respeitosa e sem fazer juízo de valor, ela é fundamental aqui, porque todos nós que estamos no mercado estamos sujeitos a esse tipo de situação. Então, assim, já fica registrado aqui que os meus comentários serão de forma a analisar as possibilidades e não julgar e fazer juízo de valor de qualquer atuação que tenha acontecido. Mas eu acho que uma grande lição que fica, eu acho que é o que tem acontecido depois desse primeiro boom que a gente precisou fazer nas organizações de levar as pessoas para casa. Porque em alguns casos eu tenho percebido e converso com muitos outros colegas da área, teve-se o boom de levar as pessoas para casa e depois? O que foi feito depois de refinamento de colocar essas pessoas para trabalharem remotamente? Falar que está via VPN não traz segurança nenhuma
de forma significativa se o endpoint continuar sem atualização, as pessoas com acessos indevidos, mais privilégio do que necessário, sem nenhum tipo de gestão desses ativos depois. E eu acho que uma outra coisa que vem aí como lição aprendida é o que tem sido feito com esses equipamentos nas mãos dos usuários nas suas casas. Esses equipamentos, eles não podem virar um equipamento da casa, eles não podem virar um dispositivo particular de uso doméstico, já que o meu filho está em casa, no momento em que eu não estou trabalhando aqui no computador, eu deixo ele jogar o joguinho dele aqui nessa estação de trabalho corporativa, mas que agora ela está na minha casa, ela está na minha mão, e ela não tem algum tipo de gerenciamento que me impeça de deixar meu filho jogar. Eu vou deixar meu filho jogar, porque vai ser mais uma válvula para eu ter sossego em algum momento do meu dia, já que agora estamos todos confinados em casa. Eu acho que passa muito a lição aprendida pelos passos seguintes que deveriam vir depois de colocar todas essas pessoas em casa. Aí, falando um pouco sobre a forma como eu enxergo esse assunto e como nós temos trabalhado. Eu também acredito, assim como o Xará citou aí, que o mundo é zero trust. Não tem como construir um ambiente seguro se a gente não tiver o conceito da desconfiança, da inspeção de tudo que acontece na sua rede, de analisar comportamentos, como o Tiziano falou, de ter uma camada de serviços, de centralização de logs, de análise, mas não é análise meia boca, não, é uma análise eficiente, consciente, profunda do que tem acontecido na sua rede de uma forma geral. Porque se a gente tem a máxima, né, o jargão velho aí da segurança, o problema da segurança é aquilo que você não está vendo. O problema da segurança da informação é aquilo que você não está enxergando, porque o que você está vendo, você tem a oportunidade ainda de corrigir. Mas se você não corrige, aí é um outro problema. Mas se você vê, conhece e não atua, tá lá. O problema é aquilo que a gente não consegue enxergar, e a gente só vai enxergar, de fato, como o próprio Tiziano já falou aqui, com coletas eficientes de dados, com uma análise profunda, olhando o ambiente de forma ampla e não de uma forma segmentada, porque a segurança segmentada ela já deixou de existir há muito tempo, né? Nós comentamos aqui que as redes não existem mais limites de rede, não existe mais onde a rede começa, onde a rede termina. A rede da sua empresa não termina no link que você tem saindo do prédio, ou começa na hora que o link da operadora de telecom chega aqui. Eu defendi um grande projeto de segurança aqui no ano passado, que uma das frases que estavam lá colocadas nele, e que as redes não têm mais início e fim, os escritórios não têm mais início e fim. Hoje, de fato, são raras as coisas em que a gente precisa fazer um fechamento de uma VPN para poder executar. São basicamente sistemas legados, que às vezes não estão expostos de uma forma pública na internet, ou que não tem a necessidade de estar publicamente exposto. Mas, de uma forma geral, a gente consegue fazer boa parte do trabalho sem isso. E se a gente não tem os processos, se a gente não tem as regras bem definidas, se a gente não tem um processo de coleta das informações do que acontece no meu endpoint, do que acontece na minha rede Wi-Fi, do que acontece na rede de visitante, do que acontece nos servidores, fatalmente um monte de coisa está acontecendo que, infelizmente, a gente acaba vendo na hora que há um incidente de segurança grave como esse. Porque se você não enxerga, se você não controla, se você não vê o que está acontecendo, cara, você tirou toda a sua oportunidade. Como é que você faz prevenção sem ter visibilidade, né, Fernando? Você tirou toda a sua capacidade de ação. E aí você acaba atuando no pior momento, que é o momento que todos nós não gostaríamos de atuar, que é com um incidente acontecendo, ou já ter acontecido e agora tem que consertar. E por mais que eles estejam sendo cada vez mais corriqueiro, assim, eu costumo brincar com a minha equipe que eu não consigo justificar um vazamento de informação diante do ferramental que a gente tem, diante dos processos que a gente tem, porque é a eterna luta de gato e rato. As coisas vão acontecer, o que a gente tem que fazer é o nosso papel. Justificar
olha, realmente ver uma técnica aqui mirabolante, o pessoal conseguiu passar por algo que o nosso perímetro não pegou, que o nosso OAuth não pegou, que todas as ferramentas que a gente tem não pegaram. Mas, às vezes, incidentes como esse acontecem, e de novo, não estou fazendo juízo de valor desse caso específico, de coisas que poderiam ser evitadas, de coisas que precisariam ter sido evoluídas, procedimentos que precisavam ter sido mudados. Eu acho que essa é a grande lição. E onde eu acho que passa também, e por onde eu acho que passa a proteção disso. E aí, assim, né, como você gosta das frases que eu solto aqui também, Graça, eu acho o seguinte, ninguém precisa ter permissão mais do que necessário. Ninguém na empresa. Se tiver que falar para o presidente da empresa, olha, você não vai ter acesso administrativo na sua máquina, eu acho que é papel dos profissionais de segurança ir lá e falar com ele, e explicá-lo do risco que é ter poder demais. Porque não adianta nada você investir milhões, milhões e milhões e liberar, o Tiziano falou isso aqui, o meu xará também, é só liberar um acesso administrativo que não deveria ter sido liberado. É só um. É um acesso errado, é um privilégio errado. É só um. Para tornar todo o esquema. Então, assim, eu acho que passa por uma gestão de acesso restritiva e rigorosa mesmo. Ninguém está falando de travar as empresas, os negócios não funcionarem. De ter os acessos necessários e adequados. A segunda coisa às vezes, o endpoint, por ele ser muito pulverizado, ele ser um número muito grande na rede, a gente acaba não tendo todos os controles e toda a gestão que deveria ter sobre eles. E aí, né, eu acho que a outra coisa que tem que fazer é uma política de conscientização das pessoas para esse novo cenário. Eu acho que, assim, por mais que a gente saiba que esse é o elo mais frágil, né, que ele precisa de ser apoiado e conscientizado constantemente, eu acho que nós temos que fazer essa reconscientização para esse momento. Nós temos que fazer essa nova... Falou, né? Vocês estão... Exato. É um novo momento, né? O endpoint ganhou um protagonismo que não tinha antes, né? E agora Exatamente. A gente está vivendo esse momento. É como o Tiziano falou, e é verdade. Eu hoje, praticamente, assim como o Tiziano e outros, trabalhando remotamente em casa, quase não acesso nada na rede, né? A gente está todo mundo... É o endpoint e a nuvem. Queria só fazer um comentário nisso que o Fernando colocou, que acho que é bem pertinente, o que ele coloca, do Zero Trust, ou então de não ter o excesso de privilégio. Acho que essa tem que ser a visão mesmo, mas muitas vezes, né, Fernando, isso pode levar a um impacto à produtividade do usuário, ou virar a desculpa para não entregar um determinado projeto, ou para dizer que a produtividade foi impactada por conta da segurança. Acho que o desafio que a gente, e o foco que a gente costuma dar também nesse tema, é dar o privilégio à tarefa, e não mais à pessoa, como era comumente dado antes. Quando você dá o privilégio à tarefa, o cara consegue ter os privilégios necessários, né, os privilégios mínimos necessários para a execução daquela tarefa, que é a tarefa que ele precisa executar naquele endpoint dele. Aí você consegue reduzir bastante o espectro de atuação dos ataques também, né? Eu acho que aí, Fabrício, assim, é o equilíbrio, sabe? Eu acho que é o equilíbrio, porque senão vira de fato, vira muleta. Mas eu costumo brincar que tem muita gente que tem duas pernas e ainda usa andador e usa muleta para poder burlar processo. Então, assim, o que eu acho que é algo que tem sido uma prática nossa aqui e que tem ajudado muito? Infelizmente, eu costumo brincar, eu tenho uma filha de 12 anos, eu costumo brincar com ela que nós temos algumas formas de aprender na vida. As duas básicas para mim é pelo amor ou pela dor. Então, assim, ou você aprende de uma forma saudável, né, observando, aprendendo e isso sendo um processo orgânico e natural, ou então você vai aprender pela dor. Então, assim, no mundo corporativo, o que eu acho que a gente tem que fazer nós temos que tentar, primariamente, o aprendizado pelo amor. A conscientização, explicar as coisas, mostrar os riscos, os impactos, o que está acontecendo. Cara, mas se isso não funciona, vai pela dor, entendeu? Se desenvolvedor, é muito comum desenvolvedor colocar no pré-requisito que ele precisa ser administrador da estação de trabalho dele. Ok, eu concordo que em vários casos ele precisa mesmo. Mas existem mecanismos mais eficientes do que chegar lá e falar assim, não, agora você é administrador.
entendeu? Você pode criar um ambiente separado para desenvolvimento, com soluções virtualizadas, segmentadas, microsegmentadas, com regras específicas de acesso. Você pode falar para o cara quais são as ações que, de fato, ele precisa ter acessos administrativos e liberar só aquelas atividades que, de fato, ele precisa fazer. Então, assim, eu acho que tem muita desculpa também para se justificar um acesso indevido, a um privilégio maior do que o de fato necessário. E eu acho que aí parte também de envolver todas as lideranças. É o líder daquela pessoa que está solicitando, ele também ser corresponsável. Porque aí eu quero ver que na hora que ele ficar lá dando as aprovações e os aceites, e sabendo do risco que está envolvido, se ele vai ser tão benevolente assim. Olha só, eu vou fazer um stop, a discussão está ótima, mas é que, na verdade, o segundo case que eu vou trazer, vou deixar vocês até mais soltos nesse segundo case, porque, na verdade, é um case que vai ilustrar melhor ainda essa discussão que vocês estão trazendo e que eu acho que vai ser bem interessante. Essa é uma empresa do setor de manufatura, de novo, a gente não vai citar, mas o caso é bem interessante porque o CISO dessa empresa, ele fez um assessment, um pentest, e nesse pentest foi detectado um excesso de privilégios. E o que foi detectado nesse pentest é que 4.000 endpoints da equipe de engenharia tinham acessos indevidos. Quer dizer, haviam 4.000 acessos indevidos nesse case. E é uma quantidade, com certeza, significativa, né? Eu até, brincando, né, quando eu tive acesso a esse case, ainda falei para o Fabrício, nossa, mas esse é um número muito grande. O Fabrício até me falou, olha, não é tão incomum. É comum. E eu fiquei até bastante impactada, né? E aí, nesse caso, é um case, na verdade, não foi um case de vazamento, né? Esse aqui foi um case onde foi adotado uma solução, né? Foi uma ação para corrigir esse cenário, né? E, a partir daí, então, se passou a ter resultados, né? E passou-se a ter um incremento da segurança e uma mitigação de riscos. E aí uma prevenção contra ataque de ransom. Então, aqui eu queria que vocês avaliassem, né, para vocês, um cenário como esse, onde você detecta, né, eu queria inverter, tá, Fabrício? Eu queria começar avaliando com os CISOs um cenário como esse, onde você faz um pentest e você detecta que você tem no seu ambiente 4.000 excessos de privilégios. Como é que vocês trabalhariam um cenário como esse? E depois, obviamente, o Fabrício vai comentar a ação que foi, né, o caso que foi implementado. Então, eu quero inverter um pouquinho. Então, eu gostaria de começar agora eu comecei pelo Fernando, vou começar pelo Tiziano. Tiziano, é comum? Não é comum? É um volume muito grande? De novo, eu sei que vocês podem estar se sentindo até incomodados, de novo vocês falaram, olha, nós estamos aqui avaliando empresas, não estamos falando nomes das empresas, esse case também é um case público, já saiu na mídia, mas a gente não está citando os nomes, entendeu? Estamos procurando não falar e não se sintam incomodados, porque a gente realmente não está falando os nomes das empresas, mas poderia acontecer com qualquer empresa, qualquer CISO poderia fazer um pentest e descobrir, uau, tem 4.000, né, pessoas aqui na área de engenharia que estão tendo acesso privilegiados e não deveriam estar tendo esses acessos, e tudo isso é vetor de ataque, né? O que eu faço? O que um CISO deveria fazer nesse caso? Vamos lá, Tiziano. Vamos lá. Isso é muito comum, né? Que todo mundo que tem posição de CISO já passou por situações parecidas, e a bem da verdade,
É para isso que pentest e análise de vulnerabilidade existe, né? Se não tivesse, assim, se você tivesse uma máquina perdida num centro de distribuição lá em Tapopoca, né, não faria um super pentest, análise de vulnerabilidade. Então, assim, isso é uma coisa muito real, né, das empresas. E, assim, o que é importante? É importante você ter uma avaliação contínua do seu ambiente. Porque essas coisas, elas vão acontecendo com o tempo, né? Todo o esquema de restrição de privilégio, segregação de função e gestão de vulnerabilidade, imagine que um dia você deixa a sua empresa, assim, verde em todos os relatórios, coisa que em 20 anos de CISO eu nunca vi na minha vida. Né? Mas imagine que você deixa sua empresa verde e tal. Você sai de férias por um mês, fala, eu mereço, né? Eu consegui zerar todos os riscos assim, mais imediatos. Aí você sai de férias por um mês. Amigo, daqui a um mês você vai voltar e não está mais zerado. Então, assim, isso é comum. Né? O volume é um pouco grande, mas, assim, depende do tamanho da empresa, depende há quanto tempo não se faz esse processo, né? Lá na Natura, a gente tem uma governança quinzenal. A gente fecha milhares de vulnerabilidades por trimestre, assim, o tempo inteiro. Nós estamos sempre avaliando, sempre fechando, sempre avaliando, sempre, e vai surgindo, a gente vai avaliando e vai fechando. E isso é um ciclo saudável, né? Uhum. O que é perigoso é não cuidar. Uhum. Né? Esse é que é o grande perigoso. A qualquer momento, né, se for lá nos servidores da NSA, nos Estados Unidos, e tirar uma foto imediata, você vai achar vulnerabilidade. Você vai achar privilégio que não devia estar lá, coisa assim. Lógico, né? Dependendo do nível de estrutura que você tem os controles compensatórios que te permitem estar com risco minimizado mesmo com esse tipo de problema. Mas isso é um fluxo, né? Um fluxo de vulnerabilidades chegando e correções acontecendo, e você precisa ir andar ali, sempre tentar andar um pouco mais rápido do que elas vão aparecer, do que as vulnerabilidades estão aparecendo, e sempre ter os controles compensatórios, e aí isso é uma mudança, né? Nos últimos 5 anos para cá, a gente sempre advoga pelo preventivo, né? O preventivo é mais importante, ele é mais barato de fazer, etc e tal, mas assim, o preventivo, que é resolver exatamente esse tipo de problema do caso 2, é uma coisa que eu nunca vi as empresas darem conta no ponto de garantir, falar, aqui está tudo prevenido, né? Então, o monitorar e o reagir ganharam uma importância sensacional no dia a dia da segurança da informação em todas as empresas. Coisas que você... Há 5 anos atrás, quem que tinha um SOC, um monitoramento? Pouquíssimas empresas, né? Então, todo mundo foi virando para essa estratégia em função da importância do monitorar e do conter, porque não dá para zerar todos os riscos do seu parque. É uma tarefa praticamente impossível, né? Então, você precisa sempre ter esse cuidado, não pode nunca descuidar da prevenção. Você precisa ter sempre esse fluxo constante de detecção de risco e mitigação de risco, porque esse negócio não para de crescer nunca, então você tem que ir sempre combatendo. Mas esse tipo de situação é muito mitigado quando você tem boas medidas de monitoramento, um bom processo de resposta existente e tem capacidade de conter. Porque, de novo, são milhares de buracos, né? Basta um. Então, você está sempre correndo atrás para zerar os milhares, mas muito dificilmente vai zerar. É um problema muito comum, é um problema de todos nós, né? E o importante é não descuidar dele, não achar que a sua meta é não ter vulnerabilidade. E, de novo, isso eu nunca vi na minha vida. Mas ter a consciência que a sua meta é perseguir a minimização do risco e monitorar para poder conter, porque o risco sempre começa, quando ele se realiza, ele começa se realizando pequenininho e aí aquilo se expande, né? Olha lá no primeiro caso, tinha assim, várias técnicas para o malware se espalhar. Ele começa num cantinho, tipicamente um cantinho que não é muito crítico para a produção, e aí dali que ele vai. Então, daí a importância de você mitigar esse eterno desafio das vulnerabilidades, não abandoná-lo, mas, além de tratar dele, mitigar isso com um bom monitoramento e resposta em seguida. Perfeito. Vou pedir para vocês, nesse segundo caso, né, serem um pouco mais concisos aí nos comentários, para a gente dar tempo, que eu acabei de checar aqui no nosso chat de perguntas e está
chovendo perguntas aqui. Eu não queria passar para o terceiro caso sem trazer algumas perguntas, porque elas são referentes ao primeiro e ao segundo caso, e aí, para a gente não passar muito aqui dos dois casos iniciais. Fernando Correia, primeiro, e depois eu passo para o Fernando Bruno. Comentar esse caso, porque é um caso onde aí houve um assessment, um pen test, né? Então, comentar um pouco esse cenário de encontrar aí 4.000, né, acessos indevidos, aí, privilégios que não deveriam ter sido dados aí para uma equipe de engenharia, uma grande empresa aí de manufatura, setor, que teve que aí implementar uma solução para poder mitigar esse risco, né? Pois é, assim, Graça, o número é alto, né, mas é lógico que a gente tem que levar em consideração aí o tempo da última vez que a empresa fez esse tipo de análise, e eu acho que, de fato, o mais importante aí é ter isso como rotina. Eu acho que se você tem isso como rotina, se você tem um processo estabelecido de fazer esse tipo de análise, você sempre vai ter as ocorrências, como o Tiziano disse, de fato, mas você sempre vai ter isso num número menor, mais controlado e agindo de forma mais tempestiva. E aí, sim, você vai diminuindo a chance de ter uma exploração desses privilégios aí, ou dessas vulnerabilidades encontradas. Eu acho que a chave está aí. De quanto em quanto tempo isso é feito, o que é feito com o que é encontrado, e de fato, né, se a gente discute essência ou forma, se você vai na essência dos problemas e os resolve de forma definitiva, ou se você fica fazendo também todos esses levantamentos e acaba não implementando as correções que são necessárias. Exato. Fernando Bruno, surpreendeu aí esse volume? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente sempre vai achar alguma coisa. É muito mais fácil você estar do lado do ataque, né? Porque você tem várias técnicas e você conta com a criatividade, né? Então, por isso que é bacana você sempre fazer os pen tests, você ter o Red Team, você ter uma ferramenta de BES para ficar simulando isso o tempo inteiro, você precisa ter um monte de coisa para sempre trazer essa visibilidade. Por quê? Porque depende da criatividade também. Às vezes a gente fala, não, a gente está olhando uma técnica do MIT, mas aquela técnica tem 12 formas de se fazer, né? Então, assim, a gente nunca vai o time de defesa sempre está perdendo, não tem jeito. Ele está sempre correndo atrás. O Tiziano colocou isso, ele falou assim, olha, a gente tem que ter uma meta de correr atrás, né? É isso mesmo, a nossa meta é eu estar no mais próximo possível. Eu não vou conseguir chegar, é que nem olhar para o horizonte. Quanto mais perto do horizonte você está, mais distante o horizonte vai ficar, né? Você é utópico, né? Você vai caminhar olhando para o horizonte, e quando você chegou muito longe, mas quando você olha, o horizonte está lá ainda, e você vai continuar andando, e isso faz parte. A gente tem que parar de se frustrar com esse tipo de coisa, né, em termos de segurança da informação, porque essa é a nossa rotina. Se isso te incomoda, sai, vai fazer outra coisa, porque isso daqui vai ser o resto da sua vida. Não adianta. Então, assim, mesmo o time de ataque não tem, eles vão correr o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente sempre vai. Eu tenho certeza que a empresa não sabia, eu tenho certeza que as pessoas que estavam envolvidas também não sabiam de todo esse problema, e a gente sempre vai pelo caminho mais fácil. É que nem querer aprender inglês assistindo filme na língua inglesa e colocando as legendas em português. O seu cérebro não presta atenção na fala, ele automaticamente vai ler a legenda. Não tem jeito, por mais treinado que você seja, você vai. É a característica do seu cérebro pelo caminho mais fácil. Se eu tenho um caminho mais fácil, eu vou. Agora, a gente tem que trilhar, asfaltar todo esse. Pavimentar todo esse caminho para que o outro caminho também seja mais fácil. Esse é o ponto, mas ele não é um número que assusta, a gente vai ter isso sempre. Se fizer isso amanhã, vai achar outras coisas, porque são outras técnicas e outras pessoas, outras mentes criativas. Esse é o meu ponto. Perfeito. Fabrício, vou passar para você, antes de trazer já algumas perguntas aqui da plateia relativas aos dois casos que a gente já apresentou. Dá tempo aí, antes da gente trazer o terceiro.
Bacana. Acho que os colegas falaram bastante a respeito de aplicação de patches, de ser um processo contínuo, né, não ser uma única visão. Sim, realmente nesse caso, esse pentest que foi feito, fazia muito tempo que não era feito um assessment na rede, e isso foi mais ou menos para colocar a casa em ordem, vamos dizer assim, né. Um comentário que eu queria fazer é que a Beyond Trust, ela faz uma análise, já tem 7 anos que nós fazemos isso. Nós pegamos todas as vulnerabilidades publicadas pela Microsoft, e fazemos uma análise sobre o vetor de exploração, né, ou seja, qual é como o exploit explora essas vulnerabilidades, e nós geramos um relatório que mostra algumas estatísticas com relação a elas. No relatório deste ano, né, que é baseado nas vulnerabilidades divulgadas ao longo de 2019, nós chegamos à conclusão de que 77% das vulnerabilidades críticas publicadas pela Microsoft em 2019 podem ser mitigadas através da remoção de privilégios. Por quê? Porque o exploit requer privilégio para funcionar. Então, qual que é uma abordagem mais preventiva no tema de gestão de vulnerabilidades? A gente sabe que é uma tarefa super contínua e difícil. Mostrar aquele gráficozinho verde que o Tiziano falou, meio que quase que utópica, como o Fernando falou também, mas a abordagem mais preventiva através da remoção de privilégios, eu acho que reduz bastante a janela de exposição, mitigando, mitigando a exploração da vulnerabilidade e não propriamente dito aplicando o patch daquela vulnerabilidade. Como fazer uma abordagem mais contínua nesse caso? Eu diria que coloca isso na imagem da máquina. Então, assim, novas máquinas vão surgir, sim, principalmente nessa época da pandemia, teve cliente nosso que teve que sair comprar a máquina no Walmart, no Sam's Club, porque não tinha mais máquina disponível no mercado. E ontem eu estava em Brasília, eu escutei que o governo está procurando ata de registro de preços a torto e a direito para comprar computador. Então, assim, qual que é uma prática de abordagem contínua para mitigação desse tipo de... para que esse número não volte a ser 4 mil novamente, né? Uma vez que você faz um trabalho para enxugar isso e diminuir, se deixar livre e solto, vai voltar a ter esse número grande novamente. Coloca isso na imagem da máquina. Ou seja, essa solução vai estar na imagem da máquina, qualquer máquina nova já vai estar com essa solução implantada, e aí não tem como o usuário desabilitar isso. Um comentário com relação a Zero Day, né, que é bastante comum hoje, a gente falou de alguns ataques aqui, como de ransomware e tal, e a questão do que o Tiziano falou de inteligência artificial, de análise comportamental. Bom, todo endpoint tem máquinas, tem aplicações confiáveis ali, e essas aplicações confiáveis são as usadas para a descarga do malware dentro da máquina. Então, geralmente uma questão de uma exploração de uma vulnerabilidade do Office, né, ou é uma macro embebida dentro de um Excel. A gente vê que os malwares mais comuns que a gente vê aí são ou é macro no Excel, ou é macro no Word, ou macro num PDF. E, então, é um processo confiável da máquina, né? O Excel, Word ou PDF Reader, que é um processo confiável, carregando um novo processo confiável, que é um shell script. O Tiziano falou aí do Notepad, né? Não vamos nem tão longe do Notepad carregando uma biblioteca de criptografia, mas um processo confiável como o Excel carregando um shell script. É comum? É um comportamento comum daquele usuário? Não. Então, qual que é uma estratégia de prevenção para execução desse tipo de malware? Não deixa executar o script. Por quê? Porque o Excel não tem que executar um script. É esse tipo de abordagem que a gente faz com as nossas soluções para prover para os nossos clientes alguma coisa um pouco mais de prevenção e menos reação, que como o Tiziano também comentou, investiu-se muito ao longo dos anos na monitoração e reação ou resposta a incidentes, e a gente propõe aqui uma mudança de paradigma aí de investir um pouquinho melhor na prevenção dos incidentes para que a resposta seja mais assertiva e menor, né? Tenha menos demanda também de reação. Alô? Perfeito.
Eu vou trazer, eu estou avaliando aqui, não vai dar para trazer todas as perguntas de vocês, vou trazer algumas, a gente traz o terceiro caso e, ao final, se houver tempo, eu trago mais algumas, ok? Então, vamos lá. Deixa eu me conectar aqui com a nossa página nosso chat de perguntas. Só um minutinho. Aí, pessoal. Ok. Tem uma primeira pergunta para o Tiziano, se ele leu todos esses livros que estão aí no fundo dele. Tiziano, aqui tem uma primeira pergunta do Leonardo Gouveia Ribeiro para você. Tiziano, você não acha que, às vezes, as corporações têm muitos controles, mas poucas ações? Você não considera que os CISOs precisam ter mais ações do que controles? Então. Eu acho que, eu entendo que as ações e o controle são dois lados da mesma moeda, coisas que têm que andar sempre casadas, né? Evidentemente que você ter muitos controles e não efetivamente atuar para mitigar os seus riscos não vai te levar a muito lugar. Se tiver esse tipo de atuação, você acaba tendo uma segurança muito mais burocrática do que efetiva, né? É o tipo da segurança que ganha certificação e toma um incidente como o caso 1. Então, esse é um perigo. Mas, por outro lado, se você sair agindo sem ponderar, né, qual que é o seu ambiente e onde estão os riscos, se você não tiver os controles adequados, você corre risco de priorizar mal, né, investir mal em coisas que não vão ser efetivas para mitigar os seus riscos e, em última instância, não saber para onde está indo, né? Eu adoro a história da Alice, que ela desce, né, pelo buraco, encontra o coelho, acho que a Alice, através do espelho, ela pergunta: que porta eu pego? Aí o coelho falou: mas onde você quer ir? Ela fala: não sei. Fala: então qualquer uma. Então, se você não tiver uma noção de para onde você está indo, as suas ações vão te levar para lugares aleatórios e, assim, é um luxo ao qual a gente não pode se dar, porque é muito sensível a tempo essa questão de mitigação de risco. Perfeito. Pessoal, vamos lá, vamos tentar fazer super dinâmica essa parte aí das perguntas e respostas, que eu acho que vai ficar bem legal. Olha o comentário do Rafael Colombo. Excelente painel de debates com ótimos casos de estudo. Obrigada aí, Rafael, muito bom. Agora a pergunta do Leonardo Gouveia Ribeiro, de novo para você, Tiziano. Vamos lá, rapidinho. Tiziano, a gente não pode se conectar a VPN com o MFA para garantir ainda mais acesso, e aí a VPN não pode ficar melhor nesse período? Rapidinho, Tiziano, o que você acha aí do Leonardo? O que você diria para ele? Ô, Leonardo, obrigado pelas perguntas, viu? Sim, com certeza. Na Natura a gente usa esse recurso e ele é muito importante diante da fragilidade de uma credencial só com senha, né? Que é um assunto que a gente já discutiu em muitos outros painéis, mas sim, a autenticação em múltiplos fatores é um recurso bem importante para qualquer autenticação que tenha alguma criticidade aí mínima, né? Então, sim, eu concordo com você. Fernando B3, o Edson Ferreira diz: Fernando, se o mundo é Zero Trust, como você comentou, você acha que essa é a grande oportunidade de enxergar melhor os vetores de ataques daqui para frente, e o Zero Trust pode vir a substituir todo esse ambiente tão complexo de segurança que a gente tem hoje? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar se existe uma fórmula mágica ou alguma coisa, mas eu acredito bastante nesse caminho. Eu acho que é um caminho que a gente vai acabar esbarrando, né? E a gente não sabe como que vai ser o comportamento. A grande questão nós temos inúmeras ferramentas e a gente tem que fazer vários controles adicionais, muita gente no operacional. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Quanto mais sinergia entre as ferramentas, quanto mais sinergia entre os controles, a gente vai sair ganhando, porque a gente ganha eficiência e ganha inteligência, que nem o Tiziano colocou. Ele falou: poxa, não adianta a gente sair correndo, mas também não adianta ficar parado.
Então, a gente precisa pensar para poder agir, né? Então, eu acho que ele vai trazer uma visão interessante para a gente. Eu acho que é um futuro que a gente espera com bastante anseio, assim, para poder dar um afago, né, nesses profissionais de segurança aí que passam os dias e dias aí mexendo em ferramenta e controle. Fabrício, essa é para você, do João Roberto. Fabrício, visibilidade. Eu sei que você está falando de privilégio, mas visibilidade não seria a principal palavra da segurança em 2020? Com certeza. Eu diria que, inclusive na VPN, né? Acho que um dos principais desafios da VPN é prover visibilidade. O que o usuário está fazendo quando ele está conectado na VPN? Ninguém tem essa visibilidade. O log da VPN vai te dizer quando ele conectou e quando desconectou. O que fez enquanto estava conectado, não tem isso. Então, cada vez mais, uma abordagem que possa prover uma visibilidade do que o usuário está fazendo quando eles têm o acesso a um recurso informático ou quando ele tem um acesso privilegiado, por exemplo, muitas vezes a gente está vivenciando agora muitos terceiros que antes estavam alocados localmente nas empresas e agora estão acessando remotamente as empresas. E esse é um dos vetores maiores de ataque aí também. Então, a questão da diminuição dos acessos ou a limitação da movimentação lateral, por exemplo, você só consegue chegar a isso tendo visibilidade. E as soluções de VPN atuais, por exemplo, não dão isso. E falando de visibilidade no endpoint, se você não sabe o que o usuário está executando também no endpoint, como você vai prevenir que ele execute um ransomware, alguma coisa assim? Você tem que estar no endpoint para poder prevenir. Comentário rápido, o Graça, assim, Claro. pegando do gancho dos dois aí, do Xará e do Fabrício. Eu acho que o Zero Trust não substitui tudo, mas ele vai te dar, com certeza, a visibilidade do que está acontecendo e você vai inspecionar o que está acontecendo. Então, a partir daí, você vai ter uma visão que você não teria sem ele. Afirmar que vai substituir coisas que existem hoje, eu acredito até que não vai substituir muita coisa. Mas ele vai te permitir uma visibilidade que com o que tem hoje não é possível ter. Tá bom. Continuando com você, o Felipe Nogueira manda uma pergunta aqui para você. Ninguém precisa ter mais permissão do que necessário. Adorei essa frase. Mas é o básico da segurança que muitas vezes é negligenciado. Na sua opinião, como educar principalmente o board? Esse, para mim, é o maior desafio. Eu acho que é a grande questão, né? Eu costumo usar uma estratégia que, de novo, vai pelo caminho do amor ou da dor. Eu acho que é deixar claro para o board qual é o risco que ele está assumindo. Porque tem decisões nas empresas que elas, de fato, precisam ser top-down. Se for bottom-up, não vai funcionar. Então, assim, eu acho que ele tem que procurar o comitê executivo da empresa dele, apresentar todos os riscos, apresentar um panorama da segurança da informação e levar o trabalho consultivo, né, que nós, profissionais focados em tecnologia, em segurança, nós temos que amparar o board, apresentar o risco. Eu acho que o conjunto de controle compensatório, qual é o apetite do risco da empresa dele, tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu acho que é um apetite de risco desnecessário entregar mais privilégios do que as pessoas precisam. Eu iria nessa linha de convencimento. Perfeito. Só um comentário nisso que o Fernando colocou agora, mas geralmente, na prática, o que a gente vê nas empresas é que esses usuários, especificamente esse grupo de usuários, são aqueles que mais querem ter todos os privilégios. Exato, né, Fabrício? Quem não quer, né? Ainda mais esse. São os principais focos ou as principais alvos de campanhas de phishing. Então, o meu comentário com relação a isso é, além de mostrar os riscos e deixar eles escolherem, muitas vezes também trabalhar de uma forma preventiva, que ele não saiba que ele está sendo prevenido de fazer besteira. Acho que é só explicar para ele, né, Fabrício? Existe um negócio agora chamado spear phishing, que está assim, cada dia mais sofisticado e que se ele não tiver atenção, ele é o primeiro a abrir a porta. Exatamente. Graça, e aqui, queria só antes de passar para o terceiro caso, que eu estou de olho na hora, eu trago
um comentário do André Solk, que é muito legal. Pessoal, verdadeira aula, time fantástico, destacando que risco e monitoramento fazem parte da nossa vida. SI é, de fato, uma guardiã, é a PM da empresa. Muito legal, André, continue com a gente, que agora nós vamos entrar com o terceiro caso, e olha só que legal. Esse terceiro caso, é um caso clássico, que é o caso que trata da segurança na área de desenvolvimento. Gente, segurança e desenvolvimento são duas áreas muito interessantes. Então, esse terceiro caso, que a gente vai colocar agora aí, é o caso clássico. Eu quero que a minha equipe já coloque esse caso agora, por favor, para a gente poder avaliar. Deia, por favor, vamos lá, colocar isso. Estamos falando de novo, não estamos citando o nome, tá? Estamos falando de um banco de investimento em franca expansão, aí fica até difícil correlacionar, porque o que tem de banco de investimento em franca expansão hoje é quantidade enorme, né? E então foi descoberto um incidente no ambiente de desenvolvimento, uma credencial vazada foi usada para criar instâncias na nuvem, também um caso bem grande, e aí mineração de Bitcoin, também muito comum. E aí foi preciso adotar medidas de privilégios mínimos, né? E aí, nesse caso também, aumentou-se aí a segurança no ambiente de desenvolvimento. É um caso também, um incidente complicado, mas também com uma solução também muito interessante. O que chama atenção nesse caso, não vou, né, repetir aqui, vocês estão acompanhando todas as etapas aí, até para ir mais rápido aqui, mas o que me chama a atenção nesse caso, que eu acho muito importante, nós estamos aqui, desde que começou essa pandemia, com uma programação intensa na TVD, e não tem um painel que a gente passa aqui que não venha uma discussão relacionando o grande desafio de levar a segurança para a área de desenvolvimento, né? A gente pode estar discutindo qualquer tema aqui, e sempre vem perguntas relacionadas a isso, seja da plateia, seja dos debatedores. Então, eu selecionei esse caso, porque eu acho muito importante a gente não deixar de falar desse aspecto, né? E realmente no dia a dia, um grande desafio, sim. E cada vez mais a gente precisa trazer essa discussão sempre que a gente estiver falando de qualquer desafio de segurança. Então, eu queria começar agora Vou começar com você, Fabrício, vou inverter um pouquinho agora. Mas como a gente está, né, nos minutos finais do debate, eu queria até deixar vocês um pouco mais livres para comentar esse caso e para falar um pouquinho sobre esse tema, que é segurança e desenvolvimento, usando esse caso como referência, né, Fabrício? Então, também nesse ambiente, a gente vê esse desafio, né? Os privilégios da área de desenvolvimento também são enormes, né? E também aí a gente vê os riscos acontecendo. Eles são até maiores, Fabrício? Fala um pouco para a gente aí sobre os privilégios dos desenvolvedores. Legal. Bom, vou comentar primeiro o CISO daquele primeiro caso, não, do segundo caso que nós mencionamos, ele usava uma frase de que ele dizia que o usuário do desenvolvimento era o usuário mais difícil de se lidar da TI. Por quê? Porque é o usuário que tem conhecimento técnico, e que realmente quer todos os privilégios, porque ele acha que ele não vai conseguir fazer o trabalho dele se ele não tiver todos os privilégios. Entendi. Então, nesse caso que você comentou, nesse último caso, o desafio que nos foi dado numa prova de conceito da solução foi, a preocupação principal do CISO era a eliminação do risco, obviamente a mitigação do risco através da eliminação de privilégios dos excessivos desses desenvolvedores, mas ao mesmo tempo que ele não arrumasse problema com a gestão da equipe de desenvolvimento, porque por se tratar de um banco em franca expansão, muitas aplicações em lançamento, então a equipe de desenvolvimento estava bastante empoderada ali naquele momento. Por quê? Porque tinha muita coisa sendo publicada, e o banco estava muito ativo na mídia e tal, com lançamento de app do banco digital e essas coisas. Bom, então o desafio que nos foi dado foi o seguinte, eu quero sim reduzir os privilégios dos desenvolvedores, mas não quero gritaria, eu não quero ter dor de cabeça com a equipe de desenvolvimento. Então eu vou pegar e vou nomear para o seu engenheiro aí
os caras mais chatos que tem na equipe de desenvolvimento, os caras que são aqueles que são os mais gritões, ou os que mais requerem muitas vezes as coisas, os que mais reclamam, e se esses caras continuarem fazendo o trabalho deles sem gritaria, sem encher o nosso saco, a solução está aprovada, porque ela mostra que ela vai permitir a produtividade e, ao mesmo tempo, a proteção do endpoint. E, graças a Deus, a gente foi bastante bem-sucedidos aí nesse caso, e a solução se tornou um padrão. De novo, o nome da solução hoje, ela é padrão nas máquinas, sai na imagem da máquina, não tem usuário novo na rede. Então, isso começou na equipe de desenvolvimento, mas isso espalhou-se para toda a TI, para todo o contingente de endpoints da máquina. Então, da rede, perdão. Então, esse desafio principal no desenvolvimento é a dificuldade desse público, né, desse público de desenvolvedores, mas, ao mesmo tempo, ter um mecanismo que permita a mitigação do risco e a produtividade caminhando ao mesmo tempo. Perfeito. Fernando Correia. Fernando Bruno parece que caiu, hein? Ele avisou, na verdade, o Fernando teve uma questão, parece, para resolver, e vai tentar retornar ainda para o final. Vamos aguardar. Enquanto isso, a gente continua aqui com os comentários. Vou passar para o Fernando Correia. E aí, Fernando, além de comentar, né, o caso específico, queria que você comentasse também esse desafio que é, né, os privilégios mesmo da área de desenvolvimento, essa relação, né, esse desafio da segurança e o desenvolvimento, né, que eu acho que é um capítulo importante, e com certeza vão vir perguntas aqui da plateia sobre esse aspecto. Realmente o público do desenvolvimento, Graça, ele é um público diferenciado e, de fato, ele precisa de alguns privilégios adicionais para trabalhar. O que eu acho que pode ser feito é encontrar o equilíbrio entre garantir que ele faça o que ele precisa, sem ter mais acessos do que o necessário. Então, assim, ter um ambiente de desenvolvimento adequado, com controles, com gestão próxima, com as permissões que as pessoas precisam para executar os seus trabalhos, acho que é fundamental. E acho que também é fundamental a gente criar dentro do desenvolvimento o conceito do champion, porque a gente precisa levar para o desenvolvimento a visão e a percepção de que todo software precisa ter, além de todas as funcionalidades dele, segurança, precisa ter estabilidade, precisa ter disponibilidade e precisa ter um compromisso com os dados e as informações que vão ser trafegadas e usadas por aquele software. Então, assim, eu acredito que passa muito pelo ecossistema adequado para o desenvolvimento, com as permissões adequadas, passa por uma conscientização dessa equipe, passa por um processo de análise de vulnerabilidade de código, de ter ferramentas robustas e processos robustos de uma arquitetura de desenvolvimento seguro, para que você possa produzir aquilo que a empresa precisa para o negócio funcionar e continuar crescendo, mas com a segurança embarcada em toda essa esteira aí de produção de software. E Tiziano, você acredita que tem aí realmente, como a gente comentou aqui, é um time, é um perfil que, a princípio, realmente quer ter todos os privilégios, a princípio, de parte desse princípio de que ele precisa realmente ter todos os privilégios até para poder atuar? É um time que trabalha mais nas entranhas da tecnologia, né? Então, se você pegar nós, que somos executivos, o que a gente precisa para trabalhar? O sistema de e-mail, de planilha, ou para fazer apresentação e pronto. Isso aí já, e hoje em dia o de call. Alguma aplicação cloud, alguma coisa assim, já tá bom, né? Que pois é tudo web. Né? Um outro sistema de gestão e tal. Esse público, ele, né, mexe lá nas entranhas da tecnologia. Então, é natural que eles precisem um pouco mais de privilégio, o que não quer dizer que eles precisem de privilégio absoluto para fazer as coisas, né? Então, tem aí um caminho de encontrar um equilíbrio. Eu queria pescar um fator que apareceu no terceiro case, que é interessante. Veja que lá ele comenta que,
por uma questão lá de segurança do ambiente e desenvolvimento, foi possível pegar uma credencial que mexeu na infraestrutura da nuvem, né? Então, eu queria trazer esse aspecto. Vejam como nuvem ainda é uma coisa nova, né, para as empresas, e que o trato da infraestrutura da nuvem não é tão bem segregado entre desenvolvimento e administração do ambiente como é no on-premises. Então, perceba que tem uma sutileza aí por trás, né? A aplicação não precisa de uma credencial que crie recurso ou instância de nuvem, de jeito nenhum. Ela precisa de uma credencial que acesse os buckets de dados já que ela precisa para alimentar a aplicação, né? Então, tem essa coisa ainda, a maturidade da nuvem no dia a dia das empresas. E a questão do erro operacional, esse caso bem especificamente, só comentando esse caso desse vazamento de credencial, todo o ambiente de desenvolvimento dessa empresa estava na nuvem, né? E os desenvolvedores, eles usam a CLI do provedor de nuvem para se conectar ao ambiente. E um determinado desenvolvedor compartilhou um código no GitHub com essas credenciais. Ou seja, um erro operacional que talvez tenha sido involuntário e que causou um problema um pouco sério para o banco, porque só a conta do provedor de nuvem nesse mês que aconteceu esse incidente, ele foi rapidamente, inclusive, identificado, mas vocês sabem, vocês são os usuários de nuvem. Levantou uma instância na nuvem, paga. E a conta deles veio R$100 mil naquele mês. Só por conta dessas maquininhas que foram levantadas lá para minerar Bitcoin. Então, essa questão que o Tiziano pescou aí foi bem interessante. É um incidente que parece uma coisa boba, mas que não tem até tanto a ver com a segurança do endpoint, mas que a infraestrutura de nuvem, sim. E ainda tem um longo caminho a percorrer, né, Tiziano, nesse caso da nuvem ainda, né, onde a questão ainda precisa se aprender muito nesse aspecto, né? Não, e muito se fala em DevOps, né, em técnicas de desenvolvimento ágil e tal, e em todo o ciclo e toda a esteira de desenvolvimento são usadas diferentes aplicações ali, e diferentes segredos são gerados, e onde estão sendo armazenados e como estão sendo gerenciados esses segredos ao longo dessa esteira de desenvolvimento. Isso é uma preocupação também que tem que ser tomada, né, Tiziano? Com certeza. Isso, os famosos usuários de aplicação, né? Exatamente. E isso aí, eu já fiz projetos épicos, assim, para resolver essa questão de usuário de aplicação, e é um negócio bem complicado. Então, exige bastante trabalho, bastante mapeamento, né? Então, é uma questão complexa para resolver. Perfeito. Bem, pessoal, ainda temos poucos, não muitos minutos aqui para finalizar. Eu queria que vocês fizessem assim uma consideração final antes da gente acabar. Então, dá tempo, né? Temos aí alguns minutinhos para trazer, pelo menos, estou dando uma olhadinha aqui. Eu tenho uma pergunta ainda para o Fernando. Deixa eu trazê-la aqui. Fernando, como você atua com TI, tem uma pergunta aqui da Helenirce Urlaneto, que ela diz o seguinte: Fernando, eu sei da dificuldade, né, de privilégios na área de desenvolvimento, mas também não existe essa dificuldade com usuários e profissionais da própria área de TI? Fernando Corrêa. Agora é uma saia justa. Não, é porque esse eu acho que isso vai muito, o Graça, assim, de a plateia não é mole, né, Fernanda? Essa plateia não é mole. Não, mas é uma pergunta boa, não, é uma pergunta boa, assim, eu acho que vai ter esse tipo de peculiaridade em qualquer área da empresa. Vai ter isso no desenvolvimento, vai ter no time de infraestrutura e suporte, vai ter isso em todas as áreas. O que eu acho importante encontrar é o equilíbrio. Achar qual é o ponto de atividades do trabalho que precisam ser feitas e garantir que a pessoa tenha os privilégios para tal.
nem mais, nem menos do que isso. Eu acho que esse é o grande ponto de equilíbrio. Não é porque é uma pessoa, é óbvio, você pega um administrador, por exemplo, de sistemas operacionais, ele tem que ter o acesso de administração. Agora, ele pode ter duas contas. Ele pode ter uma conta com mais privilégios para o momento que ele precisa atuar com mais interferência no ambiente, pode ter uma outra conta para usar quando ele quer fazer só um acesso de leitura, só analisar um ambiente, só coletar algum tipo de informação. Ele não precisa ficar com o root da máquina o tempo todo. Acho que desenvolvedor também. Acho que o desenvolvedor se ancora no processo de desenvolvimento de software para querer ter em todo momento o acesso administrativo. E também eu acho que vale aqui, né? Já que cutucaram essa questão, eu vou devolver também, acho que uma reflexão para todos nós aqui, né? Quantas vezes a gente já viu um software subir em produção com o usuário root de um servidor e depois dar problema em operação? Quantas vezes a gente já viu testes de aplicação serem feitos, o cara sendo administrador das aplicações e depois, quando é um usuário da aplicação que não tem acessos administrativos, a aplicação também quebrou em algum momento de rodar o código, porque alguém esqueceu de dar um grant ou de fazer qualquer coisa que seja num banco ou num arquivo de instalação da aplicação. Então, eu acho que o que a gente precisa achar é esse ponto de equilíbrio. E ele não é fácil porque, de fato, né, às vezes fazer o que é necessário é mais complexo do que liberar geral um acesso ou do que também ter o outro lado da moeda de querer travar tudo. Perfeito. Fernando Correia, então, com essa sua mensagem do ponto de equilíbrio, eu quero já considerar aí, né, como uma mensagem final sua, e te agradecer bastante por mais uma vez estar aqui conosco na TVD, pela sua excelente contribuição, mandar um grande abraço aí para você, para todos aí de Minas, especialmente aí pelos líderes aí de BH, tá bom? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Graça, a você, aos meus colegas que aqui compartilhamos esse momento e a todos que nos viram aí. Muito obrigada. Ticiano, suas considerações aí finais, o que você acha aí do ponto de equilíbrio aí dessa pergunta aí fantástica? Quer pular? Você pode... Agora você tem a palavra, você respondeu um monte de coisa, está no final, você escolhe. Não, acho que a palavra central é esse equilíbrio, né? Há funções que precisam de mais acessos, há funções que precisam de menos acessos. Os acessos raramente precisam ser absolutos, então é uma questão de achar o ponto certo, né? É muito difícil a gente matar risco. A gente normalmente mitiga, diminui, controla, né? Então, assim, é um equilíbrio entre você habilitar as pessoas e dar autonomia para trabalhar e, ao mesmo tempo, não gerar riscos, não pelo que a pessoa faça com esse acesso, com esse acesso, mas porque às vezes a credencial dela pode ser manipulada de qualquer outra maneira, e aí o atacante que vai ter esses privilégios e não a pessoa. Então, é um desafio, mas é um equilíbrio. Eu queria trazer uma mensagem. A gente sempre discute as complexidades da segurança da informação, né, de maneira muito empolgada, assim, e a gente sempre fala, putz, isso é um grande desafio, é difícil isso, é difícil aquilo, mas eu queria trazer uma mensagem assim, para a gente não desanimar, né? Essa é uma luta muito bacana, né, complexa, é como um quebra-cabeça que fica se mexendo o tempo inteiro, porque os desafios vão mudando, e a gente tem o imprevisível do outro lado né, dessa disputa, que tem a ver com o que foi citado antes, que é só da criatividade do hacker, né? Mas para a gente não desanimar, seguir com energia e alegria fazendo esse trabalho, protegendo as empresas, que é uma causa nobre, né, bacana. Eu sou apaixonado por esse trabalho e todo mundo que vem aqui, eu tenho a impressão que também é. Então, queria deixar isso. Vamos em frente, vamos nos ajudando, vamos contribuindo uns com os outros, usando a inteligência coletiva para ir vencendo esses desafios que estão sempre se movendo e se renovando. Bacana, mensagens excelentes, equilíbrio, resiliência, né? Continuar, seguir em frente, bem bacana. Excelentes mensagens aí para a gente terminar em alto astral. Fabrício, seus agradecimentos, mensagem final aí, nosso parceiro aí, muito legal
trazendo esses belos cases, essas reflexões e insights aí. Muito bom. Bacana. Bom, queria primeiro agradecer a âncora aí do Tiziano, para o pessoal não esmurecer aí, ou não se desanimar aí com os desafios. Né? Acho que o nosso papel como provedor de tecnologia é justamente identificar esses desafios e prover soluções que sejam fáceis de usar e que permitam esses controles e esse balanço entre o privilégio necessário e não o excesso de privilégios e tal, e a produtividade dos usuários, que a gente tem que sempre levar isso em consideração, e de forma automatizada, com inteligência, e que ajude na prevenção dos ataques, que acabou de chegar uma notícia aqui para mim no WhatsApp agora, de mais um caso aí, que dá para a gente estender mais uma hora conversando aqui. Mas, enfim, a minha consideração final aqui é agradecer primeiro ao Fernando Correia, ao Tiziano Benetti, ao Fernando Bruno, que teve que nos deixar, a parceria com a Graça Sermude, e colocar a Beyond Trust à disposição de todos aí que nos assistiram, para debater e discutir formas que nós podemos ajudá-los nesse desafio de gestão de privilégios nos endpoints, e principalmente como ver o acesso privilegiado de uma forma mais just in time. Deixo esse DITPAN aí como uma última frase aí para que vocês... a gente pode até compartilhar um pouco mais disso, mas o Gartner criou um novo conceito, assim como se falou aqui ao longo desse bate-papo sobre Zero Trust. Um novo conceito também que está sendo introduzido pelo Gartner é just in time, ou seja, o privilégio somente no momento que ele é necessário. Então, respondendo até a questão lá do Fernando Correia, as equipes, os desenvolvedores ou até os administradores de rede não necessitam todos os privilégios todo o tempo, e sim somente quando eles vão precisar fazer uma tarefa administrativa. Contem com a nossa ajuda para ter ferramentas que automatizem isso e que não gerem uma complexidade maior para vocês, porque a gente sabe que um desafio também, que acho que eu já vi em vários outros painéis da TV Decision, é a questão de pessoal, de falta de mão de obra, ou de... eu entendo que teve a pandemia, aumentaram os desafios, mas eu entendo que o Tiziano e o Fernando Correia não tiveram mais headcount para contratar mais gente. E como é que a gente supre isso? Com ferramenta inteligente, ferramenta que consegue dar conta do serviço de forma mais automatizada. Contem com isso. Obrigado a todos e essas são as minhas considerações finais. Ok, Fabrício. Bem, eu termino trazendo aqui, em nome de todos, primeiramente, que nos assistiram, 2 comentários. Da Larissa Reis, uma verdadeira aula nesta manhã, muito bom, parabéns. Estou trazendo e transmitindo aqui para vocês. E obrigado. O Felipe Carvalho também, ótimas análises, visões desses excelentes executivos. Com certeza aprendemos muito hoje. Abraços. Então, primeiro, esses 2 comentários aqui que resumem, tá, para vocês os comentários que chegaram aqui da nossa plateia, que amaram, consideraram uma aula essa manhã. Fico muito lisonjeada. E quero, na verdade, a aula é para você, esses comentários são para vocês, eu aqui estou só aprendendo junto com a plateia. Agradecer muito a vocês, porque também me considerei aqui também uma aluna, foi um aprendizado muito bom. Agradecer ao Fabrício, foi a nossa estreia aqui como parceiros, acho que foi ótimo. Fabrício, eu adorei quando você trouxe os cases, porque eu sou apaixonada por cases desde o início da minha carreira como jornalista, sempre gostei de cases, achei que funcionou super bem, o pessoal também adorou o formato. Fernando Correia, meu parceiro, sempre aqui comigo, muito bom, excelente. Tiziano também, muito obrigada. Vocês da plateia. O Fernando Bruno, infelizmente, teve um compromisso, não ficou aqui, mas tenho certeza que ele deixaria um imenso abraço e agradecimento aqui sempre na TVD. Pessoal, continuem conosco. Semana que vem tem mais, sempre conteúdos aqui, os líderes, como o Tiziano falou, vamos em frente. Equilíbrio, Fernando mandou a mensagem, Fabrício, tem solução? Com certeza tem. Vamos em frente. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau. Até mais, grande gente. Abraço. Boa tarde. Obrigado. Tchau.
pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Most critical cybersecurity breaches involve the exploitation of improperly managed privileges that attackers use to infiltrate and move laterally across networks. The number of privileges across your environment is constantly expanding. So how can you protect your organization from this explosion of privileges? It requires going beyond just securing passwords to a modern approach that secures every user, session, and asset across your enterprise. The BeyondTrust Universal Privilege Management model secures and manages privileges across your entire landscape. The BeyondTrust platform enables 3 integrated solutions that drastically reduce your attack surface and windows of exposure while boosting business productivity. Privileged Password Management helps you discover, onboard, manage, and audit every privileged account, both human and non-human, and track every session. Endpoint Privilege Management grants the right privilege to the right user or application, just for the time it's needed. Secure Remote Access enables you to manage and audit privileged remote access for employees and vendors. Universal Privilege Management from BeyondTrust gives you absolute control over every privilege in your environment. Go beyond the password to secure your entire universe of privileges today. Visit beyondtrust.com to learn more. Time. You don't have enough of it. Your end users don't have enough of it. Your IT staff certainly doesn't have enough of it. And it's the reason you're avoiding privilege management solutions. They can take months to deploy, configure, and refine. It's too much time, until now. With BeyondTrust Privilege Management, you can get up and running in hours, not months, thanks to our innovative Quick Start policy. We've leveraged data from thousands of deployment scenarios across the biggest brands, the most regulated industries, and the most complex organizations. One master rule set approves common business apps, known good apps, and operating system functions, while blocking known malicious apps across your organization. Then high, medium, and low flexibility work styles can be applied to end users depending on their roles. High flexibility gives users a gentle nudge confirming they'd like to install unknown software. Medium flexibility asks them to supply a reason, while low flexibility offers up a challenge response prompt that can be approved in a few clicks by your IT staff. With Quick Start, your business goes from zero to secure virtually overnight. After that, you can continue to refine privilege management as you see fit. Your end users operate from the safety of standard user accounts while enjoying the flexibility of admin accounts, all without overburdening your IT staff. Privilege management featuring Quick Start. It's about time, and it's only from BeyondTrust. BeyondTrust Endpoint Privilege Management for Windows and Mac features award-winning privilege management and application control that gets you up and running in hours, not months, thanks to our unique Quick Start policy. You'll be protected virtually overnight against unknown and unwanted software, including malware, ransomware, and countless other attack types. But what about the nasty advanced attack types that hide script-based, fileless malware and otherwise safe apps like Microsoft Office, Adobe apps, and popular web browsers? For that, there's Trusted Application Protection from BeyondTrust. Trusted Application Protection prevents trusted apps from launching malware payloads, loading malicious DLLs, and leveraging commonly abused native applications like PowerShell. So even if your end users get tricked into loading malware-laced documents via email or the web, like this Microsoft Excel file that's been compromised, the payloads or scripts that are dropped to disk get blocked from launching. Trusted Application Protection. It's part of BeyondTrust Privilege Management. Keep trusted apps safe, even if they're not.